gente resolver gravando esse negócio. Como é Ótimo, em que vai tempo ser? real. Então, em tempo real, o que eu posso falar? Estou até intimidado aqui. Olha só o profissionalismo, o fundo maravilhoso, apresentação de um coach de primeira. Deixa eu lembrar aqui como é que vai ser. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de ouvir um especialista em mindfulness, que é doutor em psicologia, que é coach presencial e online, fez estágio na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Que trabalha e publica livro e artigo na área de autoconhecimento, inteligência emocional, professor que já lecionou na PUC, IBMEC, Instituto Europeu de Design, trabalha com liderança, desenvolvimento, ou seja, tudo que tem a ver com desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? Ou seja, é uma fera que conseguiu fazer uso de uma ferramenta que a gente foi aos poucos trazendo do ambiente do sagrado para dentro da universidade. Depois, na universidade, ela foi formatada de uma maneira que ela pudesse ser assimilada de uma maneira universal e assim mais desconectada do ambiente do sagrado, mas nem por isso que deixa de ter o seu aspecto de sagrado e do bem e de tudo mais, né? Então, te dizer, Rodrigo, olha só que vacilo. Você gosta de ser chamado de Rodrigo Siqueira, teu nome completo, não é isso? Rodrigo Pereira Siqueira, mas Rodrigo tá ótimo. Tá, não, mas é porque o pessoal que está aqui, ainda mais que é para esse curso, deixa eu te explicar assim rapidinho. Na verdade, com a pandemia, né, a universidade também entrou num processo difícil de se adaptar a isso, óbvio, né? E dentro desse esquema, as disciplinas vão ser oferecidas agora nesse formato online, que eles chamam de PLS, Semestre Especial de 12 semanas. Então, esse esforço de adaptação a essa nova plataforma, para mim já é um pouco que tem a ver o objetivo de quem faz meditação mesmo. Ou seja, que é você entrar, saber se virar, encontrar a melhor solução, ter esse poder de decisão. Ou seja, que é tudo isso que você também, como coach, trabalha e quando vai para o ambiente das empresas, é isso que você quer levar, que eles tenham eficiência, que encontrem a solução para os seus problemas e criam uma energia lá de alto astral, né? Então, a nossa disciplina aqui foi criada aprovada, né, e passou a fazer parte lá do calendário acadêmico a partir de 2019. Chama-se MT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Então, hoje, né, aqui, hoje, deixa eu ver no calendário que eu falo, mas eu esqueço. Hoje, 14 de agosto, eu estou tendo o prazer de gravar essa aula contigo, e a ideia é que esse material fique disponibilizado para a nossa turma como exemplo disso, da importância que a meditação tem no mundo moderno, nas múltiplas formas, inclusive nessa na qual você é especialista, e que eu abordo pouco no curso. Que eu escolhi um outro recorte para poder diferenciar também a nossa disciplina e dar para ela a sua identidade. E eu contemplo, então, os olhares que faltam com as falas dos nossos convidados, né? Então, como é que eu quero te apresentar e como é que surgiu isso aqui? Eu preciso falar isso para a turma entender quem é o Rodrigo. Como é que a gente se conheceu também? Como é que a gente passou a fazer, me aproximar desse time que tem você, a Cecília e o Tiago, né? Eu lembro quando a UFRJ, ainda preocupada com essa paralisação e como ela ia se entender, ela organizou aquele evento de comemoração dos 100 anos da UFRJ, que ia ser um baita evento para 2020, e eles tiveram que transformar num evento online, e já foi uma grande dificuldade. E eu lembro também que a gente não ia participar. Surgiu lá a conversa e rolou, né? E, de repente, era o último dia, faltava pouco tempo para fechar, e não ia rolar. Aí você tomou a frente. Eu lembro que você chegou e falou, não, eu vou ver como esse negócio funciona, ou seja, que faz muito parte desse skill mesmo, que quem já está meditando
Você se empodera também disso. Eu vou resolver, né? Porque essa é a vantagem também como ferramenta para o nosso ambiente da vida moderna, até para o ambiente corporativo. Ou seja, eu vou resolver isso. O que é que precisa? Com quem eu falo? Espera aí, mas é o último dia. Me manda o seu currículo. Que dia você pode? Como é que eu escrevo? O Rubens. E aí, ó. Ah, mas vem cá, você não pode nesse formato. E naquele formato, a gente pode se adaptar aqui nesse formato. Esqueci até o nome lá, fórum, não sei o que era. Mas aí, ó, se você encontrou isso, negociou com Cecília, com o Tiago e comigo, pegou os nossos dados, fez todo o processo, fez acontecer o evento. Eu ainda lembro que no dia, eu estava chegando, não te conhecia ainda, não conhecia direito também o Tiago, só assim de nome, né? E eu lembro que teve aquele. Nunca acontece isso com a minha rede, mas também foi outra prova. No dia que eu ia entrar, caiu a rede. Eu falei, é mole, né? E aí começou a gerar o evento, eu não estava vendo acontecer nada. Aí, de repente, o celular estava com sinal mais ou menos, entra pelo celular, não sei o quê. Eu entrei, mas nem sabia onde eu estava entrando, nem em que contexto, nem em que ambiente. Aí, de novo, você teve a sensibilidade de perceber o andamento do evento, modificar a sequência de algumas coisas e fazer a chamada. Ah, está aqui o Rubens, ele vai falar, depois a gente volta. E eu não estava ouvindo, porque eu estava com um sinal fraco e picotava a voz. Eu fiz a minha fala ali no evento toda. Meu Deus, será que eu estou falando está casando, né? Quando terminou o vídeo, eu falei, olha, não sei o que foi, porque como eu ouvia picotado, estava achando que a minha fala também estava picotada. Quando isso ficou gravado, e eu fui ver, falei, nossa, até que funcionou. Ou seja, o pessoal que estava à frente, por estar já naquele aspecto, vou até brincar aqui, zen, esse ambiente zen não se alterou com o meu. Vou te confessar que eu senti um desconforto quando caiu tudo. E na hora que eu entrei, eu já também sem. Eu entrei ali naquela atmosfera zen, me mantive zen. Quando eu assisti como um todo o vídeo, apesar de ter um pontinho ou outro que trava, o vídeo funcionou. Então, aquele vídeo eu vou colocar como chamado, porque o FRJ estava paralisada, fez aquele evento, a gente está começando agora esse curso, eu vou começar com aquele vídeo. Aí eu falei, poxa, mas esse curso tem tudo a ver com eles, a gente se encontrou. Se eu conseguisse que esse pessoal de ponta, de alto nível, aceitasse fazer gravar um vídeo para o pessoal do grupo, valorizaria muito o curso e os alunos iam entender a seriedade que é a meditação e ainda seria uma oportunidade para cada um falar de duas coisas: do seu envolvimento com a prática de meditação, da sua história na UFRJ ou nos ambientes onde ele agora circula, né? E dependendo de haver interesse ou não, né, de dar o seu recado, inclusive como uma prática. Então, o que é o nosso bate-papo informal de hoje? Né, que eu tenho um pouco de curiosidade de saber e tenho certeza que a minha turma também. Porque eu vou falar pouco sobre isso. Assim, sobre mindfulness especificamente, ou sobre Vipassana, ou sobre Chitta Bhavana, Metta Bhavana. No máximo, eu vou falar das 4 grandes verdades, a disciplina óctupla, Nirvana, Sansara, o Senhor Buda ali na Bodhitri, assim, o básico do básico. Mas a meditação e como ela depois alcança o ambiente científico, tem esse diálogo, e daí surge essa ferramenta poderosa, da qual hoje você em dia faz esse uso e consegue com que ela alcance o ambiente do mundo real, do mundo corporativo e tudo mais, né? Poxa, isso aí todos os alunos estão interessados nisso. Porque está na cara que essa ferramenta é um diferencial. Quando eu colocava no meu currículo antes, hobbies, joga xadrez, pratica tênis, veleja, ou gosta de capinar, sei lá, né? Hoje em dia eu sei que o sujeito dizer que ele está em sintonia com as grandes questões globais e que ele pratica essa questão da saúde da mente em todos os níveis, qual é a empresa que não quer o líder com esse perfil? Então, é quase que uma coisa para você colocar no teu currículo. Então, e você é um profissional que certifica essas pessoas
a entrarem com esse modo que a empresa também deseja, desse profissional capacitado, do bem, né? E que vá lá com esse alto astral para que esse ambiente se torne o ambiente da empresa. Então, eu queria te passar a bola assim. Eu lembro a tua fala lá, depois que eu assisti o vídeo, eu gostei muito de todas as falas. Gostei muito da Cecília Mediano, gostei muito do Tiago falando dessa interação com a neurociência, gostei muito da tua fala sobre mindfulness, e especialmente, aliás, se você olhar lá nos comentários do vídeo, você vai ver que você tem fãs lá, porque aquela prática que você conduziu, aquilo ali é uma espécie de grande modelo para tudo que essa ferramenta pode oferecer. Inclusive em outras modalidades. A ideia, como é que se diz? O coração da coisa está ali. Depois a gente constrói pequenas variações. Aí eu vou para o meu curso e a gente apresenta outras modalidades. Mas com aquilo, o aluno já fica muito bem situado. Então, é isso que eu queria te ouvir, Rodrigo. Tá, Rubens, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu estou honrado em poder estar aqui falando para a sua turma, mais uma vez te encontrar, né? E fico muito feliz também pelo universo ter unido a gente. Eu acho que aquele momento foi um momento muito especial, na qual a gente trouxe cada um com a sua contribuição, cada um com a sua perspectiva, com a sua experiência, um pouco, né, sobre como a meditação pode contribuir para as nossas vidas. Quando eu falo nossas, não apenas a minha e a sua, mas para as nossas como sociedade, né, como planeta, e é isso que a gente está precisando. Acho que vale a pena eu apontar um pouquinho como é que eu cheguei na meditação, né, e eu explico isso no vídeo, né. É interessante porque, em geral, quando você pega a tradição, né, um dos objetivos da meditação tem a ver com autoconsciência, mas também tem a ver com desenvolvimento de virtudes, com busca de iluminação, uma compreensão, ou seja, uma lucidez sobre o que é real e o que é ilusão. A prática da meditação, ela traz, né, essa abordagem. E é maravilhoso, porque grande parte, acho que a maioria absoluta das pessoas se aproxima da meditação pelos motivos errados. Se é que existe um motivo errado, né? Mas é um motivo aquém daquilo que foi idealmente planejado, né? E eu me aproximei da meditação por dor de cotovelo, assim, um relacionamento que tinha acabado. E que bom que eu busquei a meditação. Poderia ter buscado um bar, poderia ter buscado outras coisas, mas de alguma forma eu decidi buscar, né, meditação para poder aliviar um pouco aquele sofrimento. E a partir daí eu comecei a me aproximar cada vez mais, né, passada a dor do término da relação, né, eu percebi os benefícios que vão além de anestesiar aflições mundanas, digamos assim, né? Então eu comecei a me aprofundar cada vez mais e falei, nossa, isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui realmente pode trazer muito mais sanidade, né, para o dia a dia. E assim a gente vai se aproximando, né, do campo da meditação. E aí eu fui, obviamente, amadurecendo como pessoa, como profissional, e comecei a entrar em contato com isso que você tá trazendo aqui, né? Hoje em dia, no ambiente empresarial, a gente tem muito estresse, a gente tem muita pressão, a gente tem muita turbulência, e muito desafio para poder entregar resultados. Então, na verdade, as demandas subiram exponencialmente, mas a capacidade do sujeito de lidar com essas demandas não subiu exponencialmente. Então, na verdade, a gente encontra com isso um quadro, né, pervasivo de estresse, né, de insanidade mental. As pessoas estão hoje vivenciando ansiedade, depressão, um quadro de estresse muito forte. Até que as pessoas começaram a abrir um pouquinho a mente e tentar novas abordagens para poder lidar com esse quadro. E a meditação, o mindfulness em especial, né, ele começou a ser utilizado no âmbito corporativo, muito a partir dos trabalhos realizados por Jon Kabat-Zinn na década de 80. O Jon Kabat-Zinn, ele tinha toda a sua prática budista, mas ao mesmo tempo estava fazendo também o seu doutoramento e decidiu desenhar um novo protocolo, um protocolo de redução de estresse,
que é o primeiro grande protocolo de mindfulness, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ou seja, redução de estresse baseada em mindfulness, um protocolo de 8 semanas, né, visando esse público que tinha dor crônica, estresse, e posteriormente começaram a replicar esse protocolo em outros ambientes, para outros públicos-alvo. Então, e um desses públicos foi o público corporativo. E começaram a perceber, olha, isso traz benefícios. Os executivos estão menos estressados. Estando menos estressados, eles começam a performar melhor, a se relacionar melhor, a tomar decisão com mais lucidez, até com mais criatividade. Então, foram diversos benefícios reportados da introdução do mindfulness. E o Jon Kabat-Zinn teve esse mérito de secularizar a prática de alguma forma, tirando as conotações religiosas, o que facilitou a adesão de outros públicos. Porque se você entra com a prática dentro de um contexto religioso, muitas pessoas não vão se sentir confortáveis de estar praticando. Porque as pessoas têm outras crenças religiosas, ou as pessoas têm crenças antirreligiosas, e que vão impedir elas de terem, né, o contato com a prática. Então, eu acho que ali tem um mérito. Né? E uma coisa interessante, né? Há um mérito nisso, mas tem uma ambiguidade também, que acho que a gente tem que saber lidar com isso. É porque, ao mesmo tempo que você despe, né, seculariza muito uma prática, você pode perder alguns elementos fundamentais da prática, como o viés ético. Então, poxa, eu não estou fazendo mindfulness para poder apenas aliviar o estresse, estou fazendo mindfulness para poder fazer com que as pessoas, ou nós mesmos, sejamos melhores pessoas. Possamos, né, ter mais consciência sobre as nossas ações e em que medida as nossas ações estão produzindo sofrimento ou não, para nós e para as outras pessoas também. E esse tipo de discussão é muito relevante. E de alguma forma, isso ficou relegado em segundo plano. E aí veio toda uma segunda leva, né, de acadêmicos e pesquisadores lançando esse alerta. Olha, que bom que nós avançamos e estamos colocando mindfulness em outros ambientes para poder aliviar o estresse. Mas a gente não pode deixar que a prática seja um elemento para poder aliviar o estresse dos executivos, mas as empresas continuem produzindo bastante sofrimento internamente ou externamente. E aí trouxeram esse tipo de discussão que é a segunda geração de protocolos de mindfulness. Então, são protocolos que já vêm trazendo um pouco mais de uma abordagem de compaixão, né, de cidadania, de viés ético, ou seja, trazendo reflexões de nítido caráter ético, né, sobre a nossa conduta com os outros, com a gente mesmo, com a sociedade, com o planeta, com a natureza. O que eu me considero dentro desse grupo. Quando eu tive a oportunidade na UFRJ fazer meu doutorado no Instituto de Psicologia, dentro do campo da psicossociologia, ou seja, analisando não apenas o indivíduo, mas o indivíduo dentro de um grupo, de uns sócios, né, e com uma perspectiva crítica, né, a psicossociologia tem essa abordagem, né, eu tive que desenhar um protocolo, né, que justamente viesse de encontro a esses anseios, dessas questões de compaixão, de viés ético, de sustentabilidade, porque não pode ser apenas se concentrar na sua respiração para poder aliviar o seu estresse. Não pode ser apenas uma questão, ou pelo menos eu não queria que fosse apenas uma questão, né, de regulação emocional. Poxa, a gente tem a oportunidade de, já que a gente está trabalhando mindfulness, a gente está induzindo um estado de consciência todo especial nas pessoas, por que não, né, dentro desse awareness que está sendo criado, desse estado de consciência, a gente não coloca questionamentos éticos, né? A gente não coloca um espaço para que as pessoas possam criar, né, uma nova forma de lidar com si e com as outras pessoas e com a natureza também. E aí a gente pode, claro. Pô, eu achei incrível essa fala, porque ela se casa perfeitamente com o curso, né? E acho que tem que ficar claro, assim, que é como você está colocando, que quando eu digo laico, e se eu lembro lá daqueles dois termos tão caros ao budismo, que é nirvana
e Sansara, quando eu estou dizendo laico, eu não estou dizendo que o Sansara tem que ser visto de uma maneira profana. Pelo contrário, existe um laico, que é esse laico ético, que me revela o sagrado de todas as coisas, nesse sentido não dogmático, não religioso, respeitando os saberes populares, as tradições dos outros povos. Então, todas essas preocupações, eu acho que a sua fala contempla. E eu acho que fica rico nesse sentido, porque você não está usando isso como um instrumento de um ambiente que a gente pode chamar assim de profano, vamos dizer assim. Não, é Uhum. laico, mas laico não quer dizer que eu estou liberado e vale tudo. Não, laico está envolvida aí essa noção, no mínimo, humanista, que é como muita gente vê o próprio budismo, vê o budista não como uma prática religiosa, mas como uma espécie de humanismo, né? Exato. Então, humanismo, ou seja, essa preocupação ética, ética com todos os seres vivos, ética com a sustentabilidade desse planeta, ética com essa Uhum. ideia de que a gente precisa deixar alguma coisa para as outras gerações, né? É Então, isso. eu estou perfeitamente sintonizado com essa verdade que tão cara que você está manifestando. De acordo, absolutamente de acordo. É isso, Rubens. E eu sempre tenho essa preocupação, né, de trazer esses elementos, né? A gente hoje tem valores culturais, de visão de mundo, que são muito separatistas, individualistas. Então, tá cada um meio que por si. E eu, dentro do meu protocolo, por exemplo, eu trabalho o conceito de interdependência, né, que eu acho que assim essa pandemia, né, que tá trazendo isso para a gente, dando um tapa na cara da nossa sociedade, falando, olha, vocês estão muito mais interconectados do que vocês acham, Deixa né? eu te Então, fazer um pedido. Assim, que nós estamos batendo papo nós dois, mas vamos imaginar que tem a garotada que não tem ainda muito claro alguns termos, né? Você disse aí uma das palavras mais importantes para a gente salvar esse planeta, que é o conceito de interdependência. Dá uma quebrada, se você puder assim, coloca uhum, numa linguagem que uma pessoa que está chegando agora entende. Porque eu acho isso é, tão bonito, tão importante, e eu sei que é o que fundamenta a sua prática. exato. O conceito de interdependência ele está intimamente relacionado, né, a uma visão de mundo na qual, embora eu possa ser um indivíduo, eu sou impactado e causo impactos na sociedade, né? E eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas acham, né, e eu às vezes eu estou fazendo workshops, e é muito interessante como é que essa visão separatista, individualista do mundo fica flagrante, né? Eu acredito muito assim numa prática que é de escrita, de journaling, né? De fazer perguntas, as pessoas vão escrevendo. Tem uma introspecção, as pessoas vão colocando. Uma das perguntas que eu falo é assim, né? Quais são as pessoas que você mais pode contar, né, na sua vida? E é muito, muito comum que muitas pessoas coloquem comigo mesmo, ou comigo mesma, né? E ela sente orgulho de estar escrevendo isso. Não tem nada errado em você contar com você e você ter autoconfiança, você, né, se sentir empoderado ou empoderada, né? Mas é muito interessante que isso, ao mesmo tempo, começa a criar uma ilusão de independência completa, né? E é muito interessante que eu vou e falo, pô, muito interessante, verdade, né? O seu café da manhã, eu fui, eu que queria, né? Eu que sou responsável por fazer meu próprio café da manhã. Como é que foi colher o ovo? Não, não colhi o ovo, né? Como é que foi, né? Tirar o leite da vaca? Não, não. O leite não veio de você, o leite veio de alguém. Então, o leite veio de alguém que você não colheu. Alguém colocou numa caixa que está dentro da sua geladeira que você não construiu, né? Muito bem. Então, a pessoa, por conseguir ter poder de consumo, ela acha que ela é independente, né? E ela não percebe a interdependência que a cerca o tempo todo. Então, assim, eu sou muito grato, né? E trazer esse nível de gratidão é muito importante pela a pessoa que construiu esse blazer. Eu sou muito grato pela oportunidade que você está me dando de estar falando as coisas que eu acredito. Essa mensagem só está sendo propagada porque tiveram várias pessoas que construíram esse celular.
né, porque você me convidou, ou seja, a minha própria atuação no mundo, ela é permeada de uma interdependência, de uma questão de que eu dependo de outras pessoas e também estou impactando outras pessoas. E que a minha ação no mundo, na medida que eu tenho mais lucidez, eu percebo, né, se eu estou proporcionando benefícios ou proporcionando malefícios. Né? E a própria noção de interdependência, quanto mais eu percebo interdependência no mundo, menos alienado eu estou dentro da própria natureza da realidade, que ela é essencialmente interdependente. E hoje em dia a gente está muito alienado, porque na medida em que a gente é cada vez mais individualista e autocentrado, eu perco essa noção de interdependência que permeia tudo e a todos. O quanto que o ar que eu estou respirando é dependente das árvores e, ao mesmo tempo, é dependente também dos carros que estão passando, estão poluindo em maior ou menor grau. O quanto que a roupa que eu estou vestindo também depende de outras pessoas e o quanto que o fato de eu estar comprando essa roupa posso estar incentivando um trabalho escravo ou não. Então, isso tudo traz diversos dilemas éticos, porque eu estou impactando e sendo impactado o tempo todo. E a noção de interdependência é exatamente isso. O quanto que eu tenho essa clareza do quanto que eu não apenas sou, mas também intersou. Eu adoro, desculpa te interromper, eu adoro essa fala. Eu tive a oportunidade de realizar e participar com os colegas de uma vivência chamada isso, ser é interser. É isso. Né? É Eu sei isso. que estou usando a palavra ser muito forte, que tem a outra ideia, que também o ser também ele pode ser entendido como não, mas a ideia é essa, que interser é o grande segredo. Então, adorei você usar como nesse verbo aí, eu intersou, né? É isso. E para a juventude que está ouvindo a gente, eu acho que é um passo de cada vez, sabe? Eu acho que você começa a perceber mais a interdependência a partir do momento que você se questiona, né? Essa minha ação vai impactar apenas a mim ou a outras pessoas também? De que forma? Né? Uma ação de uma outra pessoa está impactando a mim? Né? Eu estou impactando a natureza, eu estou impactando os animais? De que forma? E quanto mais você se detiver em algumas contemplações, né, parar para poder refletir sobre isso, mais claro vai ficar a interdependência na nossa vida. E eu acho que é fundamental. E a prática da meditação é uma prática de cultivar, de alguma forma, mais lucidez. E cultivar mais lucidez não é cultivar apenas mais um estado de relaxamento, é cultivar também uma percepção mais realista, né, sobre a própria natureza da realidade, ou seja, uma percepção mais lúcida sobre o que é real, o que é ilusão. Quer elaborar o que é real, o que é ilusão? Deixa isso para uma outra que é muito complicado. Eu acho que é melhor deixar para uma próxima, mas eu acho que a gente já pode começar a se aproximar, né, daquilo que é real, daquilo que é ilusão, se fazendo perguntas. Né? Será que eu consigo prosperar no mundo pensando apenas em mim? Será que eu apenas contando comigo consigo prosperar no mundo? Né? O que é prosperar no mundo? Né? Quando você começa a se questionar e até questionar modelos de prosperidade, modelos de sucesso, modelos de felicidade, você começa a se aproximar um pouquinho mais, né, de pelo menos de um esforço, né, para poder compreender a realidade tal como ela é. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que eu venho originalmente do ambiente corporativo? Não sabia, não sabia. Deixa eu te contar uma história que é meio estranha. Ela me dá orgulho também, porque aprendi muito, foi uma experiência muito rica. Mas eu tive também os meus dilemas éticos na época. Era uma época diferente. Eu me formei em 1982, 1 para 82, como engenheiro químico. E eu exerci por 5 anos e um pouquinho essa profissão. Então, eu fazia parte do ambiente corporativo e tinha aquela expressão, né, pessoal naquela época, PNE, que eles chamavam, né, pessoal de nível executivo. Você era treinado para ir assumindo certos cargos e funções, né? Então, eu passei por todas as etapas desse processo de treinamento do ambiente corporativo no lado técnico, ou seja,
produção, processo, pesquisa, o chão de fábrica, segurança, qualidade do produto, desenvolvimento do produto, controle de qualidade, energia, pessoal mesmo, né, as normas. Isso é muito interessante. Agora, a minha última empresa, aí veio o dilema ético, eu estava meio perdido na época. Eu fui engenheiro da Monsanto. Eu fui supervisor de fábrica na unidade de poliestireno. Poliestireno é um plástico útil, muito importante. Mas eu percebi ali, assim, eu queria questionar certas coisas, e meus colegas falaram, pô, meu, deixa de ser chato, cara. A nossa filosofia é essa. Ou você se enquadra ou você sai fora. Você não vai mudar as coisas aqui. Aí um amigo meu me disse isso de uma maneira tão honesta. Eu falei, não é que ele tem razão? Não tem nada de errado aqui. O que tem de errado é que não é o meu momento de estar aqui agora. Porque aquele momento, daquela época, o ambiente corporativo não tinha nenhuma dessas preocupações. Eu falei, eu quero estudar isso. Por que, que não existe essa preocupação? Eu já era, por exemplo, um pouquinho assim, ativista, meio verde, né? Eu já sempre fui vegetariano, em função mesmo de meditação que eu já fazia. Então, isso gerava um incômodo. Na hora do almoço, eu não ia para almoçar com os colegas. Por quê? Porque aquilo era tão novo. Eu falei, não, eu vou ficar na minha sala meditando. Eu achava legal, eu ia estar gerando uma energia positiva, mas eu era muito jovem, inexperiente, e para os colegas, isso rolava assim: quem ele pensa que ele é? Ele acha que ele é melhor que a gente? Por que, que ele não vem no refeitório almoçar com a gente? E eu não ia, porque não tinha um prato, nem a salada que eu pudesse comer, porque vinha com, sei lá, tocinho, linguiça, feijão, todas. Eu não podia comer nada. Uhum. E quando eu falava, aí eles brincavam comigo, Turci, engenheiro Turci, o gramado tá alto ali na frente, vai lá pastar um pouco. Quer dizer, no modo. Hoje em dia parece meio bullying, mas naquela época a gente sacaneava uns outros assim mesmo, eu não me incomodava com isso. Porque eram meus amigos, Uhum. comigo, né? Mas ao mesmo tempo eu percebia que os meus questionamentos estavam longe. E aqueles que eram os competidores, que queriam me detonar, lembravam disso, pô, ele nunca se mistura, ele acha que é melhor que os outros. E eu não tinha chance de me misturar. Aí o grande, o diretor lá, sei lá, não é superintendente, esqueci o nome daquela fábrica, ele queria que toda sexta-feira de tarde houvesse aquela confraternização obrigatória, que iam todos os executivos para uma churrascaria para comer e beber. Falei, meu Deus, eu não bebo porque tenho uma disciplina espiritual, faço meditação. Eu sei que não tem nada de mais tomar um vinho, uma cervejinha, não é isso. Uhum. Mas eu não bebia e era vegetariano, como são uma grande parte dos budistas também é. E ali naquele ambiente, ainda aquilo era uma coisa muito nova. Então isso não era bem visto. Aí eu falei, pô, meu, deixa de ser chato. Contava o rio que passava ali, o rio Paraíba. Falei, meu, como é que pode? Diz que não está poluindo o tratamento de água que a gente fazia. Eu falei, se não está poluindo, por que, que eu não pego essa água que eu estou jogando no rio e me alimento dela, ao invés de pegar água pura, tratar, jogar aqui, mas eu não capto onde eu joguei, eu capto lá onde eu não sujei ainda. Ah, pô, meu, deixa de ser chato, né? Ou seja, as normas de poluição ambiental, ainda não existia isso no Brasil. Os órgãos de controle, São Paulo, que é a CETESB, estavam nascendo, e eram os engenheiros das multinacionais que davam para eles quais eram os índices permitidos. Então a empresa ficava confortável. O índice permitido é aquele que eu pratico. Então, nessa época, eu falei, pô, eu quero refletir melhor sobre isso. Então, eu preciso sair. Eu quero sair para estudar filosofia, para estudar meditação, para estudar yoga, mas eu quero voltar para trazer isso como contribuição para a corporação. Conclusão que eu nunca voltei, dessa viagem Uhum. incrível, e minha volta no máximo é esse bate-papo com você, que agora é um homem lá de dentro dessa realidade que naquela época eu queria fazer parte. Se isso existisse naquela época, eu nunca teria deixado a corporação. Acho que eu queria só Imagino, imagino. lembrar. Eu acho que hoje em dia tem mais abertura de fato. Né?
tem mais abertura de fato. E que bom, que eu acho que os pioneiros, John Kabat-Zinn, todos aqueles que vieram depois buscando secularizar, facilitou bastante, pelas razões que eu expliquei anteriormente. Então, hoje as pessoas se aproximam muito olhando, como é que eu vou aliviar meu estresse, vou ver como é que essa prática pode aumentar minha criatividade, melhorar meu processo de tomada de decisão. E eu acho interessante, porque as pessoas podem se aproximar por esses fatores, mas muitos depois decidem se aprofundar, né, e acabam buscando outras coisas também. Então, é uma forma de se aproximar também da prática da meditação, né, e de, com o tempo, né, começar a se aproximar. E muitas pessoas querem isso, né? Assim, como é que eu me aproximo da prática de meditação de uma forma viável? Viável, né? Hoje em dia, no ambiente corporativo, as pessoas estão extremamente ocupadas, né? É bacana estar ocupado hoje em dia na nossa sociedade também, né? Tem esse fator, né? Claro. E se você está desocupado, é um problema. É um problema. Então, assim, as pessoas estão buscando se ocupar o tempo todo. E talvez assim, até parte dos seus alunos estão querendo, poxa, eu não consigo parar e sentar 10 minutos, 15 minutos, uma hora, né? Como é que eu posso iniciar a prática da meditação, a meditação mindfulness, no caso, que basicamente, quando a gente está tentando traduzir mindfulness, é a atenção plena, e é você trazer a atenção para o momento presente, né, com uma atitude de curiosidade, de gentileza, de abertura, ao que se apresenta, ao conteúdo mental que está se apresentando. E por conteúdo mental, a gente está falando de pensamentos, emoções, sensações, que vão começar a se apresentar a partir do momento que você lança, né, a sua atenção para esse conteúdo mental. E a atitude de curiosidade, de abertura, de gentileza, traz exatamente essa questão de que pensamentos vão surgir, emoções vão surgir, sensações vão surgir. Observa você se identificar sem julgar que deveria estar surgindo, não deveria estar surgindo, isso é bom, isso é ruim, né? Observa com essa curiosidade, dá um passinho para trás e observa isso tudo ocorrer. Né? Vê o que acontece a partir do momento que você observa isso tudo ocorrer. Não cria dentro de si uma expectativa de que precisa esvaziar a mente, que muitas pessoas se afastam da meditação por causa disso, né? Muitas pessoas falam, Rodrigo, eu já tentei, eu não consigo esvaziar a mente de jeito nenhum. Eu falei, nem eu. Nem eu. O dia que eu não pensar em nada, né, a gente já não precisa mais da meditação. Nem eu consigo esvaziar a mente. Você não... mas então, o que é meditar? Meditar é você observar, pelo menos dentro da abordagem do mindfulness, é você observar os pensamentos, as emoções, as sensações surgindo e indo embora. Surgindo, indo embora. Surgindo e indo embora. Sem se abater com isso, sem se abalar com isso, sem se identificar, sem ser levado por isso. Por isso que tem que ter essa atitude, não é só trazer a mente para o momento presente, mas trazer a mente com uma atitude de curiosidade, de gentileza ao que está se apresentando. Então, na verdade, a gente não quer alterar o conteúdo do que se apresenta. A gente quer mudar a forma como se relaciona com o conteúdo que está se apresentando. E a partir daí, né, eu começo a colher, de fato, os benefícios. Mas é fácil? Não, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Né? É uma habilidade. Por ser, né, se é uma habilidade, requer treino. E quanto mais você treina, mais você desenvolve essa habilidade. E o meu mantra é esse, né? O que você pratica, fortalece. Eu falo para todos os meus clientes, o tempo todo, para os meus alunos, o que você pratica, fortalece. Então, você pratica procrastinação diariamente, você vai ficar cada vez melhor em procrastinar. Incrível. Incrível. É isso. Se você pratica compaixão diariamente, você vai ficar cada vez melhor em compaixão. Se você pratica mais, você vai ficar cada vez melhor. O que não dá para você se cobrar um desempenho de atleta. Você não pratica. Então, você tem que trazer essa autogentileza de começar pouco a pouco, né, mas estabelecer uma disciplina dentro do possível para que você possa, né, aumentar a sua habilidade nesse quesito. Eu acho Disciplina que é uma chave, né? disciplina é uma chave, né, e dentro da forma como você conseguir. Né? Rodrigo, então vou começar, vou meditar 1 hora por dia. Vai nada, para de se iludir.
Não vai, relaxe, você nem precisa fazer isso agora, nesse momento, né? 99% das pessoas não vão conseguir, né? E você já se cobrar isso é achar para você gerar frustração. Então, assim, por que você não tenta meditar por 3 minutos hoje? Só 3 minutos. E amanhã também 3 minutos. Bora? Vamos fazer? Eu Vamos? acho que é um bom momento a gente passar essa prática de 3 minutos, que é uma prática, né? Olha, se você não tem 3 minutos para poder meditar por dia, então o teu caso é muito grave, você precisa de outra coisa, realmente. Porque realmente, se você não tem 3 minutos para meditar, eu não sei como te ajudar. Eu desisto. Mas se você acha que tem 3 minutos, né, essa prática ela é muito interessante, porque, será que eu vou me lembrar amanhã de fazer essa prática? Usa o celular, bota um alertazinho, 15 horas, assim, ó, pim, meditação de 3 minutos. Bota um alarme no celular para poder te lembrar disso. Aí, quando tocou 3 minutos, você já faz essa prática. Né? Essa prática, ela, para cada minuto dos 3 minutos, né, a gente vai mudando o escopo da atenção. É como se a gente estivesse trabalhando músculos diferentes. Mas a partir do momento em que você começa a praticar isso, mais vezes, vai ficar cada vez melhor. Aí vai chegar uma hora que você vai achar, poxa, por que não 15? E aí você já vai gradativamente, né, aumentando, né, a prática com você. Então vamos lá, eu vou guiar a prática. Né? Eu sempre gosto de começar, né, convidando as pessoas a adotar uma postura, né, que é uma postura que traga um senso de prática mesmo, né, que seja confortável, mas que a sua mente entenda que é um exercício atencional, que você vai trabalhar a sua atenção. Então tem que trazer um conforto, mas também uma sensação de alerta. Né? E eu entendo, né, que a coluna ereta, né, facilita bastante, né? Você tentando deixar o corpo mais retinho possível, já traz isso. E aí eu convido você a trazer também uma atitude de curiosidade e de gentileza, sabe? Não tenta forçar que aconteça nada, né? Mas apenas traga uma atitude de o que quer que aconteça, você vai observar com curiosidade e gentileza. Então você não tenta alterar as coisas que vão estar acontecendo. Num primeiro minuto, a gente vai trazer nossa atenção para entender como é que está acontecendo de pensamento, o que está acontecendo de talvez alguma emoção, né? No segundo minuto, a gente vai diminuir o foco, indo para algo mais tangível, para nossa respiração. Algumas pessoas conseguem sentir o ar passar pela narina, outras pessoas se conectam com a respiração pelo movimento abdominal. Onde funcionar para você está ótimo. Não tem receita. Onde funcionar para você se conectar com a respiração está ótimo. E no terceiro minuto a gente amplia de novo o nosso escopo da atenção para poder envolver pensamentos, emoções e também sensações do corpo inteiro, como se você estivesse respirando com o corpo inteiro. Então é como se a gente saísse de um espectro de atenção mais amplo, percebendo sensações do ambiente, pensamentos, emoções, depois voltando para a nossa respiração e depois ampliando para o nosso corpo inteiro. São esses 3 estágios. E o tempo todo vai vir distração, vai vir um barulho, vai surgir alguma coisa. Não tem nenhum problema. Você vai observar tudo isso e vai voltar, né, para o escopo de atenção que você estava anteriormente. Sem estresse, sem querer cobrar como as coisas devem ser. Né? Você agora está dando um passinho para trás e você vai ser um observador ativo dessa realidade. E o que quer que se apresente, está tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Então, nesse primeiro minuto, a gente direcionar a nossa atenção para o ambiente, talvez você possa perceber temperatura, peso do seu corpo na cadeira. Vai trazendo a mente, então, para o momento presente. E começa a ficar atento a algum pensamento
alguma emoção presente. Você apenas observa, sem querer achar nada, sem querer alterar nada. Você vai perceber um pensamento que você pode ser carregado por ele. Ah, fulano deveria estar fazendo essa prática. Observa, isso é um pensamento. E dá um passinho para trás. E deixa embora. Como é que você está se sentindo? Observa e deixa embora. Com muita gentileza, começa a transferir sua atenção para a sua respiração, onde for mais fácil para você. Eu inspiro, eu sei que eu estou inspirando. Eu expiro, eu sinto a minha inspiração. Pensamentos surgem, sensações em outras partes do corpo surgem, som surge. Eu percebo e retorno à minha respiração. Então, no próximo minuto, eu amplio a minha atenção para poder envolver todo o meu corpo, como se meu corpo todo estivesse respirando. Eu estou mais atento às sensações que brotam em diversas partes do corpo. Elas brotam e vão embora. Eu não preciso fazer nada. Não tem sensação certa, sensação errada. Surgem pensamentos e vão embora. Eu observo a sensação da respiração no meu corpo inteiro. E eu tenho esse recurso, sempre comigo, de retornar ao meu corpo, à minha respiração. Faço agora 3 inspirações mais profundas. Pode abrir os olhos no seu tempo. E essa é uma prática, Rubens, que eu realmente recomendo que as pessoas coloquem um alarmezinho, talvez 10 da manhã, 15 horas, né? Se são executivos, 18, 19 horas, no momento de sair da empresa e voltar para casa, né? Pelo menos em tempos em que não estávamos todos em home office, para poder você começar a desligar um pouco, né? Trocar o boné. Não chegar em casa ainda sendo executivo, que está com as coisas de trabalho. Então, é como se fosse passos intermediários de transição. E uma coisa interessante é assim, é você encarar a prática não como um elemento para poder apagar incêndio, mas um elemento para poder evitar incêndio.
Então, quando você incorpora pequenas práticas ao longo do dia, é uma maneira de você, né, trazer lucidez, de você estabilizar um pouquinho a sua mente, trazer um pouco mais de estabilidade para a mente. Porque de forma muito natural ao longo do dia vão acontecendo várias coisas que você vai ficando agitado, agitado, agitado. E quando você vê, você já está completamente agitado e não está mais com aquela habilidade de dar um passinho para trás e perceber essa agitação toda ocorrendo e aprendendo a lidar com isso. Então, quando você faz uma prática como essa prática de 3 minutos, facilita muito o processo. É como se você estivesse ao longo do dia carregando o celular e não esperasse descarregar completamente, né, para poder colocar no carregador de novo. Deixa eu te falar. Como é que eu vou falar? Poderosíssimo. Eu me entreguei à prática e, de fato, eu já estou agora, nesse momento, vivendo um outro momento muito interessante. Sabe, assim, apesar de eu estar aqui falando com o Rodrigo, conversando com o Rodrigo, eu estou sobre o impacto. Olha que eu tinha feito a minha meditação, me preparei para chamar esse nosso bate-papo, também me preparei um pouco, né? Agora, o poder absoluto dessa ativação nesse curto período de tempo, isso é absolutamente verdadeiro. E a metáfora, se eu pudesse dizer como eu senti, claro, a meditação é uma coisa que já é familiar para mim. Então, imagina assim, existe uma música que eu gosto muito, que marcou muito, sei lá, a minha infância. Mas você está esquecido dela. Aí você está totalmente desligado, fazendo alguma coisa, de repente aquela música toca. É isso aí, leva 1 minuto, alguns segundos, e você é transportado para aquele universo que aquela música te colocou, o que você está aprendendo a construir. Então, Uhum. quando a gente faz esse exercício da meditação diária, com essa preocupação ética que você menciona, cada vez que eu me reporto a essa recarga, né, imediatamente eu me beneficio de todos os resultados que eu já tinha construído também, porque eu reconheço aquela minha música que me deixava Uhum. bem, que me agradava, né? E a sua condução guiada foi tão sutil, tão ética, que é quase como se não fosse guiada. Porque percebe que hoje em dia, com essa tendência de tantas práticas guiadas, algumas são quase que invasivas. Ou Uhum. seja, durante a prática você se sente uma certa invasão da pessoa, quase que uma hipnose, ou ela querendo passar o valor dela. E o seu modo, exatamente porque é ético, porque se funda nessa tradição do sagrado, ela só fala do que é universal. Então, o universal jamais vai invadir ninguém. Eu me conectei com a prática e me vi naqueles estados que às vezes a gente encontra, né? E essa vez provocado pela sua meditação guiada, que eu achei de fato uma contribuição incrível que nós estamos trazendo para a humanidade. E esse segredo que você diz também é verdadeiro, porque chamar de laica, isso não quer dizer que você não tem o poder de despertar o sagrado nos outros. Se a pessoa Uhum. estiver aberta para isso, se ela não tiver essa preocupação, não faz diferença. Mas você está Uhum. conectando a pessoa com o seu melhor, com aquilo que ela tem de melhor. E é isso que a gente chama de sagrado, né? Exato. Achei, eu acho que depois disso, não sei nem assim, eu acho que esse é um bom jeito da gente deixar para os alunos e encerrar essa experiência, né? Que é ter encerrado com a sua prática. Eu, claro, poderia ficar batendo papo o dia inteiro, se eu fosse contar das minhas experiências no ambiente corporativo, com a própria meditação, ou com outras práticas que eu fiz, e hoje em dia eu dou risada, assim. A gente pode, uma outra hora, eu te conto algumas, são muito curiosas, vale até como case
Uhum. Você agora está no ambiente corporativo, eu tenho vários cases para te propor, porque eu venho dos anos 80, onde eu vivia isso, né? E se tiver oportunidade, eu compartilho. Agora, por hoje, eu acho que essa prática foi poderosa, ela mostra a verdade da sua fala, e eu acho que de direito eu estou felicíssimo, meus alunos com certeza também vão ficar. Eu queria simplesmente te devolver a palavra para que você fechasse do jeito que você achar mais adequado e a gente Uhum. se despedisse até uma próxima oportunidade. Mas eu queria que a última fala fosse a sua, Tá né? ótimo, Rubens. Obrigado. Que bom que você teve essa experiência tão positiva. Isso certamente está linkado com aquilo que eu falei anteriormente, né? O que você pratica fortalece. Como você já tem, né, toda uma disciplina, uma história de práticas, né, você consegue vivenciar e alcançar isso. E, e se talvez algum aluno seu, por alguma razão, e certamente todos vão sempre vivenciar uma experiência diferente. E tá tudo bem em relação a isso. Tá tudo bem, né? O que realmente importa é que a gente comece a praticar com essa atitude de curiosidade, de gentileza. E, e é interessante, você sabe disso, você é um meditador experiente, né? Tem dia que a gente senta e medita, né? E as coisas transcorrem de uma maneira muito poderosa. E tem dia que não. Tem dia que não. E tá tudo bem. Claro. E tá tudo bem, porque isso é a própria flutuação da nossa mente, né? Isso mostra como as coisas, né, flutuam. Então não quer dizer que a gente perdeu a habilidade, não quer dizer que a gente perdeu lucidez, né? Mas quer dizer que apenas a nossa mente ela tem também todo esse processo de impermanência, de estar mudando, e algumas situações são diferentes. Mas a gente está cada vez mais em um caminho de lidar melhor com essa variação que a própria mente apresenta. E que se a gente levanta de uma meditação, né, e não traz uma frustração de que hoje essa meditação foi horrível, isso já é um avanço, né? Porque hoje a meditação foi diferente, ela não precisa ser horrível porque ela foi diferente, né? Se eu observei essa flutuação da minha mente, conseguir de alguma maneira me desidentificar, observar com gentileza que as coisas não se apresentaram da maneira como eu queria, não foi tão gostoso meditar, ótimo, isso já é um ganho, já é um ganho muito bom, porque a gente medita para a vida, né? E na vida a gente vai ter dias felizes e dias não tão felizes assim, e faz parte da vida saber lidar com isso. E a meditação vai ajudar a gente a perceber isso também. Então, assim, foi um prazer imenso estar aqui com você, com seus alunos. Espero que, eu tenho certeza nossa, já fizeram uma escolha muito positiva em estar fazendo esse curso com você. Parabéns por essa escolha que eles fizeram e que todos nós possamos nos beneficiar da prática. Obrigado. Professor Rodrigo Siqueira, né? Professor Rodrigo Siqueira, muito querido. Que a gente possa ter outros encontros como esse. Eu te Com agradeço certeza. muito e até uma próxima atividade. No coração. Até a próxima. Obrigado. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Tchau.